paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui de volta, mais uma vez. Estamos gravando uma mensagem de reflexão para nossas vidas. E eu convido você a estar orando comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, se colocamos na Tua presença, ó Pai, para assim, ó Deus, estar lendo a Tua palavra, ó Pai, fazer jus, ó Pai, dos Teus ensinamentos sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor, Deus, venha acalmar, ó Pai, a nossa tempestade, ó Pai. Venha assim, ó Deus, nos dar refrigério, Pai, sobre as nossas cabeças. Assim, ó Deus, nos colocar, ó Pai, a Tua orientação, ó Pai, nos nossos corações, a Tua palavra. Que o Senhor Deus esteja abençoando cada um, ó Pai, que estará ouvindo, ó Pai, esta mensagem, ó Deus. Que o Senhor Deus possa estar guardando cada um, ó Pai, tomando cada lar, cada vida nas Tuas mãos. É que eu te peço, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus que eu tenho meditado durante alguns dias, durante essa semana, da qual nós ministramos algo, para a sua vida. No vídeo passado, falamos sobre fundamento, um alicerce, Nós devemos estar alicerçados, arraigados na palavra do Senhor. Temos que estar estruturados na palavra do Senhor, como uma rocha firme, que não se abala. E o Senhor tem colocado nesses dias, no meu pensamento, tenho tido nessa linha de pensamento, pensando sobre os momentos difíceis que estamos vivendo. Deus tem colocado algo no meu coração que está em Mateus, capítulo 8, no versículo 23 ao versículo 27, na qual esse tema diz que Jesus acalma a tempestade. E ele diz assim a partir do versículo 23: E entrando ele no barco, seus discípulos logo o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, querido? Um momento na qual aqueles homens se encontraram, que Jesus estava ali no barco juntamente com os seus discípulos, falando à multidão. Uma estratégia da qual a multidão que o cercava era muito grande. Então Jesus acomodou-se àquela multidão na areia, em frente ao mar, e ele entrou ao mar no barco. Assim como uma estratégia, o vento que vem do lado sul em direção ao norte, ele levava o som da sua voz àquela grande multidão. E ele estava ali falando por parábola e ensinando aquela multidão que o cercava. E já era tarde, então Jesus fala com os discípulos: vamos passar para o outro lado. E o que me chama a atenção, depois de Jesus já ter falado a uma grande multidão, ele ainda tinha uma missão a concluir, que era atravessar aquele mar, ou aquele lago, Nós sabemos que no Evangelhos, da qual escreveu Marcos, Mateus, Lucas, esses três evangelhos, ele vai falar dessa passagem. Lucas no capítulo 8, do versículo 22 ao 25, e Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, assim também como Mateus, que eu acabei de ler agora, no capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. É a nossa temática de hoje, Mateus. E isso, na qual veio acontecer
A missão de Jesus estar indo ao outro lado. E ele já cansado, atravessando aquele grande lago, aquele grande mar, para chegar ao outro lado, no meio desta missão sobreveio a eles uma tempestade, um vento muito forte, na qual as ondas vieram àquele barco, ao ponto deles olharem temerosos e vir aquele barco a pico a virar, né? E nesse grande momento de dificuldade, no momento da qual eles se encontraram, né? Eles vão olhar para Jesus, Jesus estava ali dormindo, apavorado. Eles vão lá acomodar-se, se incomodar ao mestre, chamar o mestre, que estavam perecendo. E eu quero fazer uma pausa aqui, nesta mensagem, abrir um parênteses para os nossos dias atuais que estamos vivendo. Momentos de muita dificuldade, um momento que estamos passando, da qual estamos enfrentando, que verdadeiramente é uma tempestade. São ondas que estão vindo sobre as nossas vidas. E não é fácil viver nesse momento da qual passamos, da qual se ouve falar muito nos telejornais, Covid-19, coronavírus, reclusão, temos que ficar em casa, em família, se retirar do meio da sociedade e viver num espaço confinado que é a nossa casa, para que realmente preservamos a nossa saúde. E com tudo isso vem um embate. É como onda, assim como nossos, né, governadores, ministros, da área que administra o nosso país, presidente, eles usaram essa expressão, uma primeira onda, uma segunda onda, e poderá vir uma terceira onda. Então não sabemos até onde isso pode chegar. Vivemos ouvindo estatísticas sobre números, da qual hoje você vê falar 1.000, 3.000, 4, 5, 8.000, quase 10.000 mortos em países, na Itália, Espanha, entre outros. E agora estamos vivendo isso de perto no Brasil. Já algumas pessoas que já estão contaminadas com esse vírus tem assolado. Então, a primeira onda já veio, já está aí, pessoas do nosso país sendo contaminadas. A segunda onda, estamos esperando um resultado de um período que nós estamos passando de reclusão para saber até onde está essa gravidade. Um momento difícil, de preocupação, na qual o comércio está parado, a finança está parada. E muitos pais de família, no momento, não podendo trabalhar com essa dificuldade. Então, querido, verdadeiramente são tempestades, são ondas que estão vindo sobre as nossas vidas. Mas nós temos certeza, porque nós cremos num Deus verdadeiro, na qual Deus tem falado com a humanidade sobre a face da terra. Isso é só um aviso, é só um alerta, é só um sinal de muitos ainda que virá, porque hoje vivemos dentro de uma sociedade, em países que estão se escarnecendo de Deus, estão zombando, muitas das vezes não crer na existência, não dá importância do valor de amar o próximo. Nós vemos que a palavra do Senhor diz, né, que do coração procede todas as coisas. Se você guarda as coisas boas no seu coração, você também falará coisas boas. Mas se você guarda as coisas ruins no seu coração, você fará coisas ruins. E assim vemos homens sanguinários matando um outro, destruindo, onde o amor já não existe, porque perderam o temor do Criador. Vivemos um momento difícil, da qual nós passamos. Em Romanos capítulo 12, no versículo 12,
também vai nos dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, é um momento que realmente nós temos que ter esperança, pois a palavra do Senhor nos conforta, né? E temos que ter paciência na tribulação e temos que perseverar na oração, que verdadeiramente nós devemos perseverar na oração. E assim como aqueles homens naquele barco, os discípulos, né, confrontaram naquele momento dificuldade, naquele momento tão difícil que se encontraram. Eles vão lá e chamam o mestre, e o mestre dá uma ordem: acalma-te, aquieta-te. E é isso que o Senhor está falando conosco nesta mensagem, para que nós se acalmamos e se aquietamos nele, pois nele está a nossa esperança, nele está a nossa resposta, pois cremos num Deus que vela por nós, cremos num Deus que cuida daqueles que são os seus, até daqueles que não são os seus, porque Deus está falando: eu quero que todo homem se salve, não quero que nenhum se perca, mas Ele nos dá o livre-arbítrio para isso. Eu creio no livre-arbítrio. Deus, Ele não coloca ninguém sobre uma pressão, mas Ele nos alerta, Ele nos avisa, Ele nos convida a ceiar com Ele, a estar com Ele. E naquele momento, o Senhor deu uma ordem para aquela tempestade, para o mar, e eles se acalmaram. Me lembro no tempo que eu estava fazendo meu curso teológico, na qual o meu professor, Felipe Azevedo Correia, um pastor, na qual ministrou uma aula de teologia, e ele falara que um pastor estava ministrando esta mesma mensagem. E eu lembrei dessa mensagem, quando ele falou, ele não tinha raciocinado dessa forma, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem, nós estamos sempre rodeados dos nossos inimigos, que está querendo procurar uma brecha para adentrar e fazer a ruína. Então, as potestades ali se ajuntaram, assopraram sobre aquele mar e veio aquela tempestade, na qual o Senhor não falara simplesmente com o vento, mas Ele falava com as potestades, com os inimigos que estão sobre os ares, soprando e fazendo aquela tempestade. Ele deu uma ordem, e quando Deus dá uma ordem, quando Jesus dá uma ordem, não há nada que fique, não há nada que continue. Se está acomodando, vai parar, porque a ordem é para parar. E Jesus deu aquela ordem que era para parar. E assim aquietou-se, houve bonança, houve tranquilidade, houve paz. E é isso que nós estamos esperando, a paz em Cristo Jesus. E cremos que a paz que nós estamos esperando não é a paz desse mundo que nós estamos vivendo, mas uma paz da glória com Ele, para viver eternamente com Ele. Não importa a tempestade que você esteja passando, pois Jesus é o dono do barco. Jesus é o dono da nossa casa, do nosso lar. E Ele é a nossa esperança. Mesmo na tribulação, Ele é a nossa esperança e a nossa perseverança está em Cristo Jesus. E que o Senhor Deus possa te abençoar com essa mensagem, da qual eu tenho meditado durante esses dias, essa semana. Muitas são as tribulações, muitas são as lutas, mas o Senhor é a nossa força. Assim, querido, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.